Bom, pessoal, feliz sábado a todos. Estamos hoje finalizando uma jornada, né? Uma caminhada, uma jornada onde nós podemos, através do universo, pensar, refletir, meditar. Podemos aprender olhando para os céus e também olhando para nós mesmos, aprender quem nós somos e várias outras coisas vocês vão relembrar algumas aqui. Mas antes, como eu prometi, eu trouxe um livro para dar de presente. Um livro muito especial, um autor que eu gosto muito, e espero que a pessoa possa ser abençoada como eu tenho sido com alguns desses livros. E esse livro eu queria dar, especialmente se teve alguma não adventista, alguém que não é batizado na igreja adventista, é cristão ou não, mas que esteve com a gente durante esses dias. E eu quero ver aquele que teve mais dias, primeiro para essa classe, né, de amigos nossos que nos visitaram. Houve alguém que esteve com a gente ao longo da semana, que não é adventista batizado, mas esteve com a gente, e está aqui presente hoje? Houve alguém? Bom, então, acho que não houve. Então vamos para os irmãos aqui. Fora o pessoal da direção, que tinha que estar todos os dias. Mas o pessoal que esteve aqui com a gente, quem esteve todos os dias com a gente? O sonoplasta esteve, é verdade. Maico, Flávia, a Érica, você estava trabalhando aí, tá? Mas vamos lá, levanta a mão aí, só para eu vê-los. Todos os dias, então nós temos aqui quatro candidatos que estiveram todos os dias com a gente, tá? Então agora vocês me deixaram, mas é família, né? Família aqui, família ali. Então vamos fazer o seguinte, o Maico e a Flávia, eu tenho mais proximidade, eu vou depois dar para vocês e vou entregar para eles, tá bom, Maico? Tudo bem? Então eu queria dar aqui para vocês esse brinde de presente pelo carinho de vocês em estar com a gente aqui, estar sempre acompanhando essa série. Espero que vocês possam também ser enriquecidos, tá bom? Que Deus abençoe, viu, amigo? Pessoal, então, nesse nosso último encontro, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Voltar para onde começamos. Mas, seguindo a tradição que nós desenvolvemos aqui na série, eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens. Agora são imagens feitas pelo Nicolas Boer, que foi o fotógrafo que nos acompanhou ao longo de toda a série. Essas são imagens feitas pelo telescópio Hubble. Algumas delas eleitas as melhores imagens de todos o tempo que o Hubble esteve em funcionamento. Ainda está, mas já se aposentando. Temos um novo candidato aí que vai revolucionar também o nosso olhar do universo, que é o telescópio James Webb. E o Hubble tem algumas imagens lindas como essa. Um encontro entre várias galáxias, vocês estão vendo aí. Essa imagem ela trouxe aí muita pesquisa, o pessoal se interessou muito. E é muito bela, né? Várias galáxias em perspectiva. Também essa famosa imagem de uma região cheia de gás e poeira, um local de nascimento de estrelas. Tá? Uma imagem de uma estrela que explodiu e ficou essa camada de poeira ao redor, e o núcleo ali da estrela em vermelho. Outra imagem do telescópio Hubble são imagens reais do céu, tá? Do universo. Elas são lindas mesmo e elas não são feitas para que elas já estão lá, belas desse jeito. Outra imagem de uma galáxia espiral barrada, a gente chama. Eu até expliquei isso para vocês. Ó, essas aqui, ela tem uma barra no meio e tem as espirais, as espiras aqui. Ó. Então, uma galáxia barrada. E essa galáxia, se eu não estou enganado, ela é chamada galáxia de gás, porque ela tem esse aspecto aqui, bastante nuvem, gás, tá bom? E estamos nós aqui, pessoal, olhando para o céu, nos admirando. Então, tivemos um momento especial de contemplação. Falar em contemplação, que maravilha essa peça. Gente, eu me segurei ali. Eu estava dando aquela, sabe quando a gente dá aquele engole assim, né? Segura, cara, calma. Vão dizer, poxa, tu tá assim só pela peça.
Não, mas foi muito linda mesmo, tá? Eu já disse e repito. E quem me conhece sabe que eu sou bem transparente. E quando eu digo algo sobre elogios, não combina comigo ficar fazendo charminho para fingir. E eu digo, sempre acho maravilhoso o compromisso e a criatividade de toda a igreja aqui de vocês. Tudo que é feito aqui eu só vejo com muito carinho, muito bem feito. Os jovens dando esse show de emoção, de uma mensagem sendo passada. As preparações dos eventos que eu venho aqui, a minha esposa sempre comenta, é muito bem feito, tudo lá. Parabéns, continuem assim, tá? E não vou falar mais, não, lembrar da série eu vou chorar. Mas, pessoal, hoje eu queria fechar a série terminando com uma jornada. Terminando a nossa jornada, porque nós começamos com uma pergunta. Vocês lembram a pergunta? Nós começamos perguntando, para quem não lembra, era assim: o homem, um ser perdido no universo? E eu quero terminar agora, depois de toda essa jornada, fazendo agora uma afirmação forte. O homem, um ser não mais perdido no universo. E nós falamos no encontro passado sobre essa imagem. Na verdade, a original, essa daí foi já uma reprodução feita mais recentemente, em 2013, mas a original, que ela foi feita por uma sonda, a Voyager 1, onde foi fotografado um pontinho aqui, que está com a seta apontando. Essa imagem anterior foi refeita por uma nova sonda, Cassini, e ela mostra esse pontinho azul. E esse pontinho azul ficou conhecido como pálido ponto azul. E quem é esse pontinho azul? Nós. Exatamente, somos nós. E essa imagem, ela tem todo um peso, ela tem toda uma característica especial de representar, em essência, quem nós somos. E nós começamos a nossa jornada nos questionando, através dessas fotos, quem nós somos e sobre qual seria o significado mais profundo da realidade, se ele existe. E no sábado passado nós falamos, e se ele não existisse? Vocês lembram a nossa conversa sobre isso? E se ele não existisse, nós somos só isso. Realmente. Um pálido ponto azul. Aí, preparando essa mensagem, eu fui rever, por exemplo, um famoso texto do filósofo alemão Nietzsche, onde o livro chama-se Assim Falou Zaratustra. É um livro muito polêmico, porque ele faz crítica, sim, ao cristianismo, ele apresenta ali o ateísmo, mas ele tem uma mensagem muito forte, onde o personagem principal do livro, Zaratustra, entra na cidade gritando como um louco. E ele grita uma famosa frase que até hoje ecoa: Deus está morto, Deus está morto. E as pessoas olham isso aí e dizem, olha, Nietzsche está dizendo que Deus está morto. Mas Nietzsche é franco o suficiente para dizer, Deus está morto, e nós também. Porque quando Deus morre, segundo a visão desse filósofo, ele entende que Deus morrer, nós esvaziamos de todo o nosso significado, nós morremos. Então, nessa correria desse mundo, se nós somos apenas um pálido ponto azul viajando pelo universo, nós sequer estamos correndo atrás da vaidade, como disse Salomão. Nós sequer chegamos a esse nível, porque nem vaidade existe. Se nós somos apenas um pálido ponto azul, nós somos piores que sermos pecadores, porque nem existir, nós na realidade existimos. Como eu falei no sábado passado, somos como pedras ambulantes por aí, sem qualquer significado. Mas ao olharmos para o céu, iniciamos uma jornada de contemplação, de deslumbramento. E nessa jornada, fomos capazes de, primeiramente, reconhecer quem somos. Primeiramente, na nossa jornada, nós reconhecemos que nós não somos o padrão do mundo. Nós não somos o padrão de todas as coisas. Como o humanismo diz por aí, o homem é o padrão de todas as coisas. Não, nós não somos. Nós descobrimos que nós não somos deuses do nosso destino.
A gente não consegue nem escolher parar de respirar. Escolha. A gente não consegue escolher um monte de coisa e se arroga o direito de dizer que somos senhores do nosso destino. Como a gente diz por aqui, tomamos o boi pela unha da nossa vida. Não fazemos isso. Nós somos mais parecidos com crianças brincando na praia, olhando um mar que a gente não sabe nada sobre ele. Nesse sentido, nós precisávamos tomar um choque de realidade, uma consciência de quem nós somos. E aí nós começamos a trilhar uma jornada de perguntas. Quem eu sou? Essa realidade ao redor, ela é verdadeira ou ela é uma simulação? Ou o que é essa realidade? Como nós chegamos aqui? São as perguntas que jazem em nossos corações. Como nós chegamos aqui? Quem eu sou? Eu posso realmente confiar nisso aqui que está aqui dentro, na minha mente? Vocês sabiam que essas perguntas não podem ser respondidas com segurança de uma maneira completa por ciência e filosofia nenhuma. Não podem. Nós, quando perguntamos para eles, as respostas se encerram aqui. Um pálido ponto azul. E aí, pessoal, nós, quando olhamos para esse texto, lembramos, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, que foi o que nós fizemos, o que é que nós encontramos? Que é o homem para que dele te importes. Primeira coisa que nós entendemos, realmente, quem somos? Somos muito pequenos. Que é o homem? Descobrimos que, ao contrário do humanismo, a resposta não pode vir de nós. Não há no homem a resposta para sobre quem somos. Não há no homem. É necessário que nós, ao olharmos para os céus, nós nos perguntamos que é o homem. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Então o Salmo ele está exclamando isso, essa reflexão. Quem somos nós, se olhamos para a natureza? Vocês viram que o nosso planeta, que nós achamos tão grandão, cabe 1.300.000 deles só no nosso Sol, dentro do Sol. E que o nosso Sol, que nós achamos tão grandão, tem estrelas que cabem 3 bilhões de sóis dentro de algumas estrelas. Então, quem somos quando a gente olha para o céu? Sem qualquer outro significado, nós somos nada. E aí, Rafael, quer dizer que quando eu olho para o céu, eu me pergunto, quem eu sou? E a resposta, sim. Nós somos pequenos. Nada. Mas, e se eu olhar para além do céu? É possível? É possível que nós olhemos para além do céu? Sim, é possível. É possível que eu veja além do céu, e é necessário que eu veja além do céu. E aí eu trouxe novamente para que o que eu quero fazer hoje com vocês, é pegar as peças que foram lançadas em cada dia e juntar num quadro só com vocês. Hoje nós vamos fechar esse quadro e entendermos que não estamos perdidos no universo. E aí, para isso a gente precisa olhar para além do universo. O que é que esse texto do Francis Schaeffer diz? O homem, finito no universo externo, sendo finito, não possui nenhum ponto de referência suficiente se partir absolutamente da autonomia de... Sabe o que ele está dizendo? O seguinte, ele necessita de certo conhecimento. Deixa eu explicar o que ele está falando. É assim, ó, o homem sendo uma poeira, o homem sendo pequenininho, o homem sendo quase nada, não tem como no homem encontrar a resposta sobre quem ele é. Ele é pequeno, não tem como. Ele necessita de quem? De certo conhecimento que vem da onde? Do homem? Não, vem de além do homem. O Deus nos dá este conhecimento por meio de quem? Das Escrituras. Então a gente precisa encontrar além do universo as respostas para as nossas angústias. E a primeira resposta, taxativa, forte, clara, direta, é essa.
que está dizendo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pessoal, sabe o que está dizendo aqui? Que tudo começa com quem? Com Deus. A realidade, ela foi criada com um propósito. A realidade existe. Há um significado mais profundo. E esse significado se encontra em Deus. Nós temos uma realidade onde que nós podemos viver, experimentar e mais ainda. O que nós entendemos ao longo dessa jornada é que além dessa realidade ter sido criada por Deus, existe uma razão, existe um motivo, existe um Deus que tem 3 características especiais. Ele é infinito, ele é independente, ele não depende de nada. E também ele é eterno. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então nós começamos a entender que agora o homem não é mais esse ser sozinho no universo. Ele foi criado, a realidade foi criada. Então Deus cria o homem, e olha só como ele cria o homem, não é de qualquer forma, porque ele também criou os animais. Ele também criou as rochas, como foi mostrado aqui, também criou os mares, mas ele não cria de qualquer maneira. Ele diz assim, o texto diz que Deus criou o homem a imagem de Deus o criou. O quê? Homem e mulher os criou. Então, primeiro que nós somos criados. Segundo, nós somos criados planejados. E isso tem uma implicação muito forte. Deus tem uma definição, ele tem uma identidade. Nós temos uma identidade absoluta, que apesar de ter flexibilidade, o homem tem, você sabia? Nós temos uma capacidade de adaptação. E isso é muito mostrado pelas nossas diferenças de aparência que temos. Povos em lugares mais frios são geralmente mais cabeludos. Povos em lugares que tem mais sol vão ter mais melanina. Então, essa adaptação, Deus colocou, porém todos somos seres humanos. Todos temos uma identidade que foi definida pelo nosso Criador. Então, encontramos nossa identidade não olhando para o nosso interior, mas para algo que está além do universo, o nosso Deus. Ambos, homem e mulher, somos únicos. Somos os únicos a refletir a imagem de Deus. Isso significa, e na verdade isso explica por que você tem a sua personalidade. Você é uma identidade diferente de qualquer outro. Você é único, você tem personalidade, você tem uma das capacidades que o torna mais semelhante a Deus. Sabe qual é? Criatividade. A criatividade de construir uma peça como essa, a criatividade de planejar, essa criatividade é um reflexo do fato do homem ser a imagem de Deus. Outra coisa, nós temos liberdade, e graças à liberdade de poder escolher, nós podemos amar, que é a maior ação que reflete a imagem de Deus. Então, não somos como as teorias evolucionistas, naturalistas dizem. Vocês sabiam que quando você pensa na evolução ou no naturalismo, o homem não tem identidade própria? Ele está sendo alguma coisa. Ele vai se adaptando à realidade. O ser humano, ele na verdade não existe. Ele é alguma coisa que vai mudando. Mas quando você olha para a palavra de Deus, diz, existe um ser que é a imagem e semelhança de Deus. E aí, infelizmente, nós temos nos afastado dessa realidade. Isso é um fato, nós temos nos afastado. Mas a gente precisa recuperar isso. A palavra de Deus também diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. Então, é verdade quando alguns astrônomos dizem que nós somos poeira das estrelas, porque somos feitos do mesmo material que a terra e as estrelas são feitas. Então, nós somos, sim, poeiras das estrelas, mas não só isso. Carecemos de algo mais. As estrelas não estão se perguntando quem elas são. Nós estamos. As estrelas não se preocupam com a sua identidade. Nós nos perguntamos. Nós temos um vazio dentro de nós. O escritor inglês e defensor do cristianismo, C.S. Lewis, dizia que a razão por que ele abandonou o ateísmo e voltou a crer em Deus foi por uma razão. Ele explica isso. Ele diz assim: eu passei a crer em Deus novamente porque existia um buraco no meu coração
do tamanho tão grande que coisa alguma podia preencher. Se não tinha nada no mundo que podia preencher, tinha que ter algo fora do mundo. Meus amigos, nós encontramos em Isaías a declaração de que se nós olharmos para o céu, nós podemos perguntar o quê? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército e chama cada uma pelo seu nome. Meus amigos, além de termos sido criados, planejados, nós temos um Deus que cria e organiza. Ele dá ordem, ele deixa a sua criação bem organizada. E a obra, olha só, ao olhar para nós mesmos, pequenos incapazes, temos a oportunidade de olhar para o céu e encontrar as respostas que precisamos. Ao contrário de nós, Deus sabe. Ao contrário de nós, Deus pode. Se o Criador do universo confere... Olha só, pessoal, muito importante. Ser o Criador do universo, ser quem criou tudo isso, confere a Deus a potencialidade de preencher todos os vazios da nossa existência. Em Deus tu encontra todas as respostas. Em Deus, todas as respostas que você precisa. A sua identidade, quem você é, o que eu preciso ser e fazer para ser feliz. Por isso que essa frase ecoou na nossa série. Eu repeti elas várias vezes. Vocês lembram? A grandeza do universo não implica em o quanto somos importantes ou especiais, mas em o quanto Deus é especial. Não é o Rafael, não é o Raimundo, não é a Maria que adquirem valor especial ao olhar para o universo. Nós adquirimos valor especial porque olhamos para o Criador do universo e Ele nos dá o valor. A grandeza do universo é essa, gente. Quando pensamos sobre Deus, nós, ao longo disso, então, olha só, nós primeiro entendemos quem era o homem. Entendemos que o homem é pequeno. Entendemos, depois, sobre Deus, esse Deus grande. E aí descobrimos algumas características sobre Deus que são muito necessárias para nós. Eu comentei com vocês esse texto bíblico, que é uma das reflexões mais fortes para mim de toda a série. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu. Impossível medir o seu. Duas características emergem desse texto. Uma diz que Deus sabe. Deus tem conhecimento. Deus sabe. Nós vivemos aqui nos fazendo perguntas. Nós vivemos aqui nos angustiando por respostas. A palavra de Deus diz, Ele sabe. Ele sabe o caminho. E aí eu contei para vocês uma analogia que eu uso na série de pessoas que estão perdidas na floresta amazônica. E aí a gente descobre que a melhor forma de caminhar nessa floresta amazônica, sendo que nós não sabemos o caminho, é perguntar para o guia. Aí eu perguntei se era o guia. A grande maioria sim, um guia. Aí eu disse, nós precisamos mais do que um guia. Nós precisamos de quem plantou as árvores. E Deus é mais que um guia. Ele é quem plantou as árvores. Ele plantou cada uma das estrelas e sabe cada uma pelo nome. Então ele tem um entendimento. Mas mais do que isso, Deus é todo-poderoso. Eu também comentei. E o significado de ser todo-poderoso é porque além de conquistar todo o universo, de ter todo o universo, Ele pode conquistar cada um de nós através do seu amor. Coisa que mesmo que Hitler tivesse todo o poder para criar o universo, ele não conquistaria. Nós poderíamos até servi-lo, mas por medo. Então Deus é poderoso, Deus é conhecedor, e a palavra dele ainda diz algo mais. A mensagem mais forte de toda a Bíblia sobre Deus. Diz, quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Deus é o absoluto referencial de que precisamos. Nem o tempo, nem o espaço o restringem. Deus é um ser
em que eu posso olhar e saber que a partir dele todas as coisas podem ser definidas. Porque se você olha para qualquer outro lugar, tudo é passageiro. Vocês já perceberam? Se você olha para o Brasil, o Brasil é importante, a Rússia também é. Qualquer outro país é tão importante. Se você olha para o planeta Terra, tem outros planetas que são importantes. Então, quem é que ganha o referencial absoluto? Quem é o referencial absoluto para nós? Deus. Ele diz assim: vocês mudam. Vocês estão vivendo. Vocês hoje são uma pessoa, amanhã são outra. Eu sou. Isso confere a Deus um absoluto, que é o que todos nós precisamos. Vivemos num mundo relativo. Vivemos num mundo onde a gente não pode mais dizer se algo é belo, porque dizem que não existe isso. Dizemos num mundo que não existe mais identidade própria. Nós estamos num mundo cada vez mais construído sobre areia. Nós precisamos construir sobre a rocha. E aqui está a maior de todas as rochas. Aqui está a pedra angular. Eu sou o que sou. Mas aí tem algo a mais. Além disso, esse Deus que é estável, que é absoluto, ele tem uma outra característica, que é o que faz com que ele nos conquiste. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, eu gosto de repetir essa frase, eu sei que eu falei algumas vezes, mas eu vou dizer de novo para que vocês não esqueçam. Deus não tem amor por você, Ele é amor por você. O que muda nisso é o seguinte: quando eu tenho algo por você, digamos, tem o meu ser está aqui, aí tem uma parte dela que é por você. Não é assim com Deus. Todo o ser de Deus é amor. Isso significa que se você entende o amor, e não é o amor apaixonado, irracional, que é deturpado pelas literaturas e filmes e representações, não é isso. O amor de Deus é o amor bíblico, é o amor principal. É aquele amor que é o princípio de se doar. O amor de Deus é o princípio de se doar para o outro. É de escolher fazer o outro feliz. Isso é amor. O amor não se mostra quando a gente está empolgado pela esposa, no momento de apaixonado, e eu te amo. O amor se mostra quando tu está bravo com ela está brava contigo, está chovendo e tu está aqui com o guarda-chuva em cima dela para proteger da chuva. Porque não importa o que você sinta, você escolhe cuidar. Deus, o amor dele por nós não é subjugado por sentimentos, por circunstâncias. Deus ama você quando você está obediente a Ele. E Deus ama você quando você está não crendo nele, fazendo o pior que você possa imaginar. Ele te ama. Não tuas ações, mas Ele te ama. Então, tudo de Deus é amor. Esse é o princípio. E isso torna Deus totalmente diferente de qualquer outro deuses. E quando a gente lê o Salmo 119, 18, diz assim, abre os meus olhos para que veja as maravilhas. Olha que lindo, pessoal. Eu tenho um Deus eu tenho o ser humano primeiro, pequeno, frágil, um Deus criador de todo o universo e que me ama. Ele me ama. E agora está dizendo que esse Deus que me ama criou a realidade segundo leis, tudo bem organizado. E para que ele fez isso? Para que ele fez tudo tão bem organizado? Eu vou perguntar para as mães, quando vão ter seu primeiro bebê, e quando planejam o seu quarto, o quartinho do bebê. Cada detalhe. Papel de parede, cor do berço, guarda-roupa, as roupinhas arrumadas. Cada detalhe. Por que a gente faz aquilo? Por que as mães fazem isso? Porque elas querem o melhor, não é isso? Porque elas amam e quer que o bebê se sinta o melhor ali, seja feliz ali. Quando Deus criou o universo, Ele criou para ele funcionar de uma maneira, porque Ele sabia que era o melhor. As leis que Deus criou, as leis maravilhosas de Deus, foram tudo criado com um propósito. Existe uma maneira de funcionar,
existem as leis. Existe uma forma de estar correto. E eu quero repetir o que eu expliquei. A forma como o mundo funciona, gente, não é como nós temos sido ensinados até hoje. A maioria de nós tem uma compreensão errada sobre as leis de Deus. A maioria de nós acha que Deus criou a realidade. Primeiro ele cria a realidade e depois ele joga as leis em cima. Parece alguém que forma uma família e diz, agora deixa eu escrever aqui na parede todas as leis. Não funciona assim. Quando Deus cria a realidade, o universo, ele já cria o universo com uma forma de funcionar. As leis já são o que a gente chama de protocolos de existência. É a forma como funciona. Ou por acaso você acha que, eu uso sempre esse exemplo porque é fácil, ou você acha que o combustível que seu carro usa, o engenheiro terminou de construir e ficou fazendo mamãe mandou entre gasolina e álcool? Ou ele construiu o carro já sabendo como ele ia funcionar? Vocês entendem a diferença? A gente às vezes acha que a lei de Deus é assim. É uma coisa que ele jogou em cima da criação. Nunca foi. Porque aí quando a gente pensa assim, se Deus colocou lá, eu também posso tirar. Mas não funciona. Você já percebeu como a gravidade funciona? Você já tentou pular do prédio e dizer, não, a gravidade não existe para mim. Você vai descobrir rapidinho que você está enganado. Assim como a gravidade, as leis naturais são feitas por Deus para que elas possam nos dar condições de viver a vida da melhor maneira, assim também as outras leis. Gravidade, eletromagnetismo e outras leis da natureza são chamadas de leis naturais. São as leis da natureza. Mas existem outras leis que são chamadas de leis morais. E as leis morais têm uma característica, sabe qual é? Elas são aplicadas a seres inteligentes, seres capazes de pensar e decidir. E quem são esses seres? Nós. Então existem as leis naturais que nós não podemos escolher desobedecer. Você não desobedece à gravidade quando você pula de um prédio, pode ter certeza. Você vai obedecer direitinho à gravidade. Quando você agora fala de leis morais, que são outras leis como amar, cuidar, se doar pelo próximo, você pode escolher não amar. Você pode escolher viver num mundo sem amar. Mas tem um porém. Tem um porém, meus amigos. Preste muita atenção. A lei natural, se eu não obedeço à lei da gravidade, o que é que acontece com a minha vida? Me digam. Eu morro? Vocês concordam? Se eu não obedeço à lei que me diz que eu preciso de alimento, que é uma lei natural, o que é que acontece comigo? Vou viver de luz. Aí eu decido viver de luz. O que é que vai acontecer com o Rafael? Primeiro, uma coisa boa, ele vai perder barriga. Essa parte eu vou comemorar. Mas digamos que ele continue assim, o que vai acontecer? Morre. Vocês perceberam que todas as vezes que a gente desobedece uma lei natural, a gente morre. Há leis morais, que são aquelas que eu posso escolher obedecer ou não. Será que acontece a mesma coisa? Sim, meus amigos. As leis morais, quando desobedecidas, você também morre. A diferença é que é um pouco mais lento, você não percebe. E, na verdade, todos nós estamos morrendo porque desobedecemos uma lei moral. Nos desconectamos. A lei da vida é a forma como o universo funciona. O universo foi criado por Deus para que amássemos. Deus ama e Ele espera que você o ame aos outros, e é cada um doando para o próximo. Cada um formando o ciclo. Lembra lá do ciclo da água? Cada um formando um ciclo onde você recebe e doa, você recebe e doa. Isso é a lei do universo. É a mais importante lei do universo. É a lei do amor, lei da vida. Ellen White fala muito sobre isso. A lei da vida. Você pode escolher não amar, mas você não pode escolher não morrer. Você vai morrer. Por quê? Porque a forma como Deus construiu o universo foi para que pudéssemos fazer parte dele, amando. E quando eu deixo de amar, aí você vai viver sozinho. Aí você vai fazer como Adão e Eva.
Soltou a mão de Deus, você está sozinho. E aí você vai ter que encarar a realidade sozinho. Aí você quer viver e você vai se proteger. E nasce ali o princípio não mais do amor, o princípio do egoísmo. E aí nós vivemos o egoísmo. E foi o que aconteceu com a gente. Nós soltamos a mão de Deus, o Criador, que criou o universo com leis. Dentre essas leis, a mais importante, a lei do amor, nós soltamos e vivemos a lei do egoísmo e a morte. E aí nós vivemos um mundo hoje de dor. Muitos filósofos e cientistas se perguntam, por que o sofrimento? Por que vivemos em sofrimento? E a minha pergunta principal é, se Deus não existe, por que a gente nunca se acostumou com o sofrimento? Poxa, já é muito tempo sofrendo, pessoal. Já é muito tempo morrendo. E nós continuamos ansiando pelo dia que o sofrimento acabe, pelo dia que as mortes acabem. Nós sofremos porque um dia tivemos a oportunidade de escolher não obedecer às leis morais, que são leis tão importantes quanto as próprias leis naturais. Nós rompemos com Deus. Abandonar a lei da vida nos deixou sozinhos, inseguros, condenados à morte. E, amigos, esse texto representa o que aconteceu com a gente. Trocaram a verdade de Deus e adoraram e serviram as coisas e seres em lugar do... O que foi que nós fizemos quando a gente estava lá, no Éden, tendo um Deus que dizia, viva assim, aí vem um outro ser criado, uma serpente criada, e fala com a gente e diz assim, não viva assim, viva dessa maneira. E nós escolhemos assim, eu vou seguir a serpente. Eu não vou seguir o Criador. Quando eu faço isso, eu estou transferindo o papel de Deus para quem? Para a serpente. O meu ídolo, o meu Deus é a serpente. Mas, na verdade, em último caso, eu estou transferindo para mim. Eu sou capaz de escolher. É isso que nós fazemos todos os dias. Nós somos capazes de escolher o que é melhor para nós. Nós somos capazes de seguir os nossos caminhos. Foi o que Eva pensou. Foi o que Adão pensou. E a dor e o sofrimento vieram. A dor e o sofrimento aconteceu, porque é uma lei natural. E eu vou te dizer mais. Deus tinha o direito, se quisesse, de nos deixar sozinhos. Sabia? Eu vou dizer isso por quê, Rafael? De novo, Deus não tinha obrigação de nos salvar. Quem foi que escolheu se perder? Quem foi que escolheu se perder? Nós. Quem preparou o bercinho? Quem preparou o quarto? Deu tudo o que precisava? Deus. Mas quem escolheu ir para o outro caminho? Existe um pensamento, muitas vezes espalhado nas igrejas, e as pessoas dizendo o seguinte, olha, Deus tinha que salvar. Porque senão, Satanás iria dizer assim, olha, ele não ama, viu? Ele não salvou. Se você for ler o texto que a Ellen White comenta sobre isso, ela diz que esse argumento é de Satanás, não é de Deus. É um argumento que ele levantou na nossa cabeça. Deus não tinha obrigação de nos criar lá no início, Deus não tinha obrigação de nada, porque a obrigação lança fora o amor. Se você é obrigado, você não ama. Deus ama, ele tem liberdade de dizer não, e ele disse, sim, ele nos criou. E quando ele podia escolher não nos salvar, ele escolheu sim. Então saiba que Deus escolheu salvar, não foi obrigado a te salvar. Ele escolheu porque ele te ama. Deus fez isso por amor, e a prova está aqui nesse texto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Então olha o quadro se fechando. Eu tenho um homem que é nada, eu tenho um Deus que é tudo, que ama esse homem que é nada. Criou as coisas, toda a realidade. E esse Deus cuidou desse homem, mas esse homem caiu. O que explica a nossa dor e sofrimento, nós caímos, explica nosso sofrimento aqui na terra. Mas esse Deus não ficou parado, ele é um Deus que intervém, ele é um Deus que não fica isolado.
Deus te criou porque quis e te resgata porque quis também. E ele continua: Deus te salva porque quer, porque Ele te ama. Mas tem uma questão aqui que acontece. Deus nos salva, verdade. Mas o problema está resolvido? O quadro está fechado? Está todo mundo feliz? Ou tem alguém morrendo ainda? Estamos morrendo. Tem gente egoísta ainda? Tem gente egoísta. Tem dor e sofrimento nesse mundo? Muita. O problema não está resolvido. Nós temos um Deus que nos salva, mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos vivendo as consequências dessa escolha. Precisamos ser curados da lei do egoísmo e voltar à lei do amor. Ainda somos egoístas, mas temos que voltar a participar do ciclo da vida, da lei do amor. Nós precisamos voltar. E como é que a gente volta? Como a gente fecha a última peça desse quadro? Como ser salvos? O que é ser salvo? Essa é a minha pergunta. Muita gente diz que ser salvo é ir para o céu. Diz assim: olha, ser salvo é ir para o céu. Eu fico imaginando como seria todos nós indo para o céu, do jeito que estamos. Aí eu me lembro de uma história que um pastor chileno me contou, na verdade a esposa dele, quando ela foi para a Austrália visitar o irmão que mora lá, em Sydney. E ela foi lá e ela toca piano, assim como você. E aí eles foram fazer o culto de sexta-feira à noite. Então ela foi para lá e foi fazer o culto de sexta-feira à noite. E estavam tocando piano. De repente, alguém bate na porta. Era só eles, pouca gente tocando piano ali, cantando. Alguém bate na porta. A polícia. Olha, por favor, vocês podem diminuir o volume? Porque está fazendo muito barulho e está incomodando a vizinhança. Aí eles pararam, tal. Era bem baixinho. Aí eu fiquei imaginando como seria se nós maranhenses fôssemos morar lá. Como é que a gente ia viver sem os nossos paredões? Nossos carros sem porta-mala, porque já estão ocupados por caixas de sons. Mesmo que seja para tocar hinos do Inário, mas estão lá. Vocês entenderam o que acontece se nós fôssemos levados para o céu do jeito que estamos? Ia ter gente se matando em cima do lago de cristal. Rolando nas pedras de ouro. Só ir para o céu não resolve o problema. Salvação é só ir para o céu? Não. Mude o foco, meu amigo. Então, quando eu ouço alguém aqui na igreja dizendo assim: "Oh, Jesus, por que Jesus não voltou? Volta logo!" Dá vontade de dizer: "Tu tem certeza que ele quer voltar, que ele volte logo? Porque se ele voltar hoje, como é que tu tá?" Nós precisamos ser curados, meus amigos. Ser salvo é ser curado. O céu é só o berço que Deus está preparando para nós. Mas o berço vai para quem estiver pronto para lá. E então nós precisamos ser curados. E esse processo começa aqui, ó. Esse processo começa porque no Evangelho é revelada a justiça. Justiça de Deus é cura de Deus. É transformar o injusto em justo. Transformar o injusto em um ser justo. Isso é justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é por onde, gente? Como está escrito? O que significa isso? Muitos na igreja dizem: o justo viverá pela fé. Eu vou contar para vocês que eu só entendi isso direito nos últimos anos. O que foi que nós perdemos lá no Éden? Quando eu escolho a serpente e não a Deus, o que é que eu estou tirando de Deus? A minha confiança em Deus. Eu perdi a confiança em Deus e confio em outra coisa. Ou em mim, ou na serpente. Para eu ser restaurado, o que é que tem que ser restaurado em mim? A confiança. E como é que a gente chama confiança na Bíblia? Fé. Por isso que o justo viverá pela fé, porque sem a confiança não tem como viver.
Sem a segurança e confiança, não há como restabelecer nossa relação. Então, a nossa relação com Deus começa restabelecendo a nossa confiança, olhando para a cruz, olhando para Deus e confiando. Esse é o meu Deus que me sara, que me cura. E aí a jornada começa, a relação se inicia, mas não termina aí. Porque muitos de nós já escolhemos confiar, mas a relação continua. E aí a gente precisa disso aqui. E todos nós, com a face descoberta, fazemos o que, gente? Contemplamos a glória do Senhor. E estamos sendo o quê? Transformados segundo a sua imagem. Pessoal, para que eu vá para o céu, eu preciso ter confiança em Deus. E ao ter confiança em Deus, eu começo uma caminhada com Deus. E ao caminhar com Deus, eu vou ficando parecido com quem? Com Deus. E aí eu vou recebendo amor, esse coração egoísta vai saindo e vai entrando no lugar um coração de amor. É isso que nós precisamos. E aí acontece o que Romanos 12, 1 e 2, só um resumo. Nós mudamos a nossa mente. Oferecemos a Deus um sacrifício vivo, um culto. Sabe o que é isso, sacrifício vivo? É o sacrifício de você não escolher o que você quer, mas o que Deus quer. Todos os dias a minha escolha, o meu culto racional não é só quando a gente vem sábado de manhã, gente. Culto racional é o oferecimento de si mesmo, de maneira racional para Deus, em cada decisão. E aí, quando isso acontece... Opa, eu não coloquei o texto que eu queria no final. É o texto de Ellen White, que ela diz que Deus nos ergue para o máximo que nós podemos ser. Então, agora nós temos um quadro fechado. Nós temos um quadro para entender a realidade e vivenciar a realidade no seu máximo. Que Deus nos ajude a experimentar o máximo da vida. E esse máximo só é encontrado nele.